E aí galerinha do canal MatedTech. Então, estamos chegando ao fim, né gente, de mais uma trilha. Espero que o caminho, né, até o final dessa trilha tenha sido bom, mas a gente guardou o melhor pro final, né gente. Mais uma vez, deixa eu me apresentar para vocês, eu sou o Hélio, tá? Faço parte de um grupo de pesquisa chamado MatedTech, aqui da Universidade Federal de Alagoas. Estou aqui gravando esse vídeo para vocês, no intuito de tentar ajudar vocês a entender um pouco mais o conteúdo de trigonometria. A gente já teve uma série de 4 vídeos sobre trigonometria e esse é o 5º e último vídeo de trilha de aprendizagem, né? A gente teve outros conteúdos também acerca de trigonometria no canal, mas focado em conteúdos de fato foram somente os outros 4 e esse que a gente está gravando agora. O assunto de hoje vai ser equações trigonométricas. Primeiro, vamos definir o que é uma equação trigonométrica. E de maneira bem simples, bem geral e bem curta, uma equação trigonométrica nada mais é do que uma equação na qual aparecem as razões trigonométricas com um marco de medida que é desconhecido. Para solucionar, basta usar os conhecimentos adquiridos de então. Ou seja, gente, olhando também aqui para os exemplos da equação trigonométrica. Uma equação trigonométrica nada mais é do que você buscar encontrar o valor de x aqui da equação, porém esse x obrigatoriamente tem que ser um marco de medida, tem que ser um ângulo, ou seja, ela tem que estar acompanhada de seno, cosseno, tangente, arcosseno, enfim, por aí vai, de secante, cossecante, tudo isso daí, que tiver um x e tiver para descobrir o x, vai ser a equação trigonométrica. O que não vai ser equação trigonométrica? Essas aqui de baixo. Se a incógnita não está presente dentro de uma razão trigonométrica, ou seja, não está presente dentro de um ângulo, para encontrar a medida do ângulo, ele não é equação trigonométrica. Aqui é uma equação de primeiro grau, que também é equação de primeiro grau. Certo? Bem, e além de equação trigonométrica, a gente também tem inequações trigonométricas. E a mesma se diferencia do mesmo jeito que uma equação trigonométrica, tá? Se tiver um x, tem que ser um x dentro do ângulo para poder definir o que é uma inequação trigonométrica. Se não tiver um x dentro do ângulo, estiver fora, então não é uma inequação trigonométrica. Vai ser uma inequação normal, uma inequação normal de x, de primeiro grau. E a diferença de equação para inequação trigonométrica é a mesma de equação para inequação normal, que é somente o fato de não termos a igualdade, e sim termos sinais de maior, menor, maior igual, por aí vai, Aqui tem alguns exemplos, por exemplo. E uma coisa, tá? Tanto na equação trigonométrica quanto na inequação trigonométrica, o conjunto de solução vai ser sempre os valores de x que satisfazerem a equação ou a inequação. Beleza? Vamos logo para o exercício resolvido, tá? A trilha 5 ela não tem muita coisa de conteúdo novo, até porque até a trilha 5 a gente já viu muito conteúdo. A trilha 5 ela vai ser mais focada realmente em exercícios, tá? Primeiro exercício. Resolva a equação seno de x igual a 1/2 em cada caso. Aí vamos lá para o primeiro caso que a questão está pedindo. No intervalo de 0, e que x é maior ou igual que 0 ou menor que 2π. E depois no conjunto dos números reais. Vamos lá. Como é que a gente vai resolver? Primeiro, como a gente precisa lembrar que na circunferência trigonométrica, a gente marca o seno dos eixos como sendo o eixo vertical, o eixo y. Beleza? O valor de 1/2. A gente vai lá no valor do eixo y e marca 1/2, metade de 1 lá. E depois, traçamos pelo ponto meio uma reta paralela ao eixo x, ao eixo horizontal. Ficando assim, ó. Os valores de x são soluções da equação. São as medidas dos arcos cujas extremidades são os pontos de interseção na reta paralela ao eixo horizontal. O que isso quer dizer, gente? Que esses pontos aqui, ó, estão tocando a circunferência, vão ser a solução do nosso problema. Tá certo? Quando passou essa reta aqui, a gente vai identificar os pontos respectivos ao seno de 1/2.
né, a gente vai ter um ponto aqui, ó, na própria circunferência, certo? E é esse ponto que a gente está querendo buscar. Só que nesse caso, quando a gente traça a reta paralela, a gente vê que não só é um ponto, mas sim dois. Tem esse daqui e tem esse daqui. Do primeiro quadrante, o arco cujo seno é 1/2 é π sobre 6, é 30 graus. Não é? Só olhar lá na tabelinha também da gente. Depois, no segundo quadrante, é π menos π sobre 6. É só você pegar o 180 e tirar o π sobre 6 que você vai achar esse outro valor aqui. Tá certo? Ou seja, no valor de 150 graus. 5π sobre 6. Tá certo? Então, tá aqui os nossos dois pontos. Ó. Conseguem ver que essa abertura é igual a essa. Por isso que esses dois aqui são os ângulos respectivos a um 130. Com isso, logo dentro daquele intervalo de 0 até 2π, né, ou seja, até uma volta só da circunferência, a solução da nossa equação, sin de x igual a meio, é simplesmente o conjunto π sobre 6, um conjunto cujos elementos é π sobre 6 e 5π sobre 6. Beleza, né? Nada muito difícil, nada do que a mais do que a gente já fez. Inclusive a gente já fez algo bem parecido lá nas primeiras trilhas, né? Então, só meio que a gente aplicando de fato todo o conhecimento que a gente tiver até agora. Letra B. A letra B ela pedia em todos os reais, né? O que isso significa, gente? Primeiro, a gente tem que observar que o seno do arco de 5π sobre 6 no segundo quadrante também vale 1/2, né? Isso foi isso que a gente viu agora há pouco. Como a função seno é periódica de período 2π, a única coisa que vai mudar na nossa solução aqui é que a gente tem que acrescentar as outras voltas. A resposta dessa primeira letra aqui é referente a uma volta só do círculo. A letra B pede basicamente independente de quantas voltas der, determine esse valor desse seno. Entendeu? É basicamente isso. Então a gente vai pegar as respostas que a gente tem, π sobre 6 e 5π sobre 6, e adicionar um fator do período, digamos assim, que é esse 2kπ. Porque o k ele pode pertencer aos inteiros, ele pode ser qualquer número dentre os inteiros, que quando você multiplicar aqui por 2 e multiplicar por π e tal, vai dar voltas no círculo trigonométrico, mas sempre vai voltar para um arco que vale 30 graus. Ou o arco côncavo que vale 30 graus. Beleza? Só isso. A única coisa que mudou dessa para essa foi que agora nessa segunda aqui a gente está considerando todas as voltas possíveis num círculo trigonométrico. Agora vamos para a segunda. Segunda pede, resolva a equação seno de 3x menos π igual a menos 1/2, sendo u igual aos reais. O que isso quer dizer? U significa que é o nosso domínio só isso, tá? A gente pode admitir qualquer valor aqui para x, qualquer letra para x aqui, a gente pode, qualquer número para x a gente pode colocar. Na circunferência trigonométrica, a gente vai marcar mais uma vez, né? Ele não está dizendo que é o seno de menos 1/2, a gente vai marcar menos 1/2 no eixo dos senos, ou seja, no eixo do eixo y. E depois a gente traça o segmento paralelo ao eixo horizontal. Menos 1/2 está aqui para baixo, né? Porque aqui embaixo está o menos 1, corta na metade. Dessa metade passa uma reta paralela. Então a gente tem de novo dois pontos. O primeiro é o 7π sobre 6 e o outro é o 11π sobre 6. Por que esses aqui em específico, gente? Ó? Esse daqui basicamente é por conta desse carinha aqui, do π sobre 6, tá certo? Por que esse cara aqui é importante pra gente, digamos assim? Porque ele tem a mesma medida, ó, ele tem a mesma medida que esses caras daqui. Tá vendo? Conseguem ver? Porém, a gente não considera ele por quê? Porque claramente a questão está pedindo menos 1 sobre 2. A gente sabe que o seno de 30 é 1 sobre 2. E onde que o seno é negativo, gente? Aqui embaixo. Aqui embaixo, no terceiro e no quarto quadrante. Por isso que a gente não considera esse, tá?
a gente considera o do que está aqui no terceiro e no quarto. A gente só busca os respectivos de π sobre 6, os arcos côngruos a π sobre 6, como a gente já viu nas aulas anteriores aí. E aí, o primeiro que a gente acha é o que faz 180 graus, mais o valor desse ângulo, ou seja, 180 que é π, mais π sobre 6, dá 7π sobre 6. E o outro é toda a volta completa, menos o ângulo que a gente quer. 2π, que é a volta completa, menos o ângulo que a gente quer, que é π sobre 6. 11π sobre 6. Então, daí acabou. Que a gente só vai montar dois sistemas de equações agora. Um com 7π sobre 6 e outro com 11π sobre 6. Já que a gente sabe que menos o meio é seno de 7π sobre 6 ou seno de 11π sobre 6. Então a gente iguala as duas equações. Igualando as duas equações, a gente tem seno aqui e seno aqui. Para esses dois senos serem iguais, para os dois valores do seno serem iguais, basta que os caras de dentro, esse daqui e esse daqui, sejam iguais. Ou seja, 3x menos π tem que ser igual a 7π sobre 6. A gente já vai adicionar aqui o 2kπ, que é para várias voltas que é a questão que a gente deu, entendeu? Como ela não pediu somente no domínio de 0 a 2π, como pediu a letra A da última questão, ela pediu de maneira geral, então a gente já adiciona o 2kπ aqui agora, tá certo? Daqui a única coisa que a gente faz é passar o π para cá, para o outro lado, aí soma com 7π sobre 6, aí depois divide todo mundo aqui por 3, e é isso, gente. Só passar o π para cá, somar, bota o denominador comum, vai ficar 7π sobre 6 mais 6π sobre 6. Aí fica 7 mais 6 é 13π sobre 6 mais 2kπ. Aí quando o 3 passar dividindo, vai ficar 13π. Aí 6 vezes 3, 18. E aqui só vai ficar dividido por 3 mesmo, porque aqui tem 1 embaixo. Essa é a nossa primeira resposta. Nossa segunda resposta é com 11π sobre 6. Segue a mesma ideia. Para que esses dois senos sejam iguais, os dois argumentos de dentro têm que ser iguais. Então, 3x menos π tem que ser igual a 11π sobre 6. Mais uma vez, bota 2kπ, que é para representar a quantidade infinita de voltas que quiser dar, que a questão quiser dar. Daí passa o π para lá, passa o 3 dividindo, fica tudo certinho. A resposta é 17π sobre 18 mais 2kπ sobre 3. Como é que a gente monta o conjunto de solução? A gente diz que o conjunto de solução vai ser todos os x, tá, que pertencem aos reais, tal que x assume aquela primeira forma, 13π sobre 18 mais 2kπ sobre 3, ou x assume essa segunda forma, porque as duas formas são verdadeiras, não é? Ó, a gente viu que tanto os pontos que estão aqui quanto os pontos que estão aqui vão ser sempre igual a menos 1 sobre 2. Então, é isso. Às vezes só essa notação pode ser um pouquinho mais complicada para vocês, mas só vocês pararem um pouquinho, lerem com calma a notação, entender o que cada sinal aqui está querendo dizer, que vocês vão conseguir entender, tá certo? Vamos para a terceira e última questão. A terceira diz o seguinte: determine o conjunto de solução da inequação, né? Agora a gente vai trabalhar com inequação, de 2 seno ao quadrado de x, mais seno de x menos 1 maior que 0. Suponha que x pertence a 0 de 2π. Ou seja, dessa vez a gente não está dentro do... A gente não vai colocar o 2kπ no final. Isso que quer dizer essa parte daqui. Assim como lá na letra A, lembra? Da primeira questão. Quando a questão determina isso do domínio, digamos assim, determina esse negócio de 0 a 2π, ela está querendo determinar isso. Está querendo determinar se você vai botar 2kπ ou não. Como é que a gente vai fazer a resolução? A gente vai fazer algo que não sei se vocês já viram em equações normais, mas devem ter visto, que se chama mudança de variável. A gente, se olhar bem para a equação que a gente tem aqui, ó, 2 seno ao quadrado de x mais seno de x menos 1, imaginem que não tivessem o seno ao quadrado aqui. Tivesse só x ao quadrado e aqui não tivesse seno, também tivesse só o x. Ia ficar 2x ao quadrado mais x menos 1, não é? Claramente essa é uma equação do segundo grau, não é? Então, a gente vai fazer mudança de variável justamente para sumir, entre aspas, sumir
com esse seno de x. A gente vai chamar esse seno de x de y agora. Se y for seno de x, seno ao quadrado de x vai ser igual a y ao quadrado. E aqui a gente só substitui seno de x por y mesmo. Então vai ficar 2y ao quadrado, mais y menos 1 maior que zero. A gente vai calcular agora as raízes, né, desse polinômio, para a gente ver onde que ele é maior que zero e onde que ele é menor que zero. Para isso, a gente supõe onde que ele é igual a zero. Né? É assim que a gente faz na equação do segundo grau. Acho que você já deve ter visto. Então, beleza. A gente vai lá. A gente ocultou os passos aqui, tá, gente? Mas se vocês calcularem no papel de vocês, com Bhaskara lá e tudo mais, vocês vão ver que a resposta para as raízes desse problema é y igual a menos 1 mais ou menos 3 sobre 4. Ou seja, para y', a gente vai ter 1 sobre 2. E para y, duas linhas, é porque faltou uma linha aqui, tá? A gente vai ter menos 1. Beleza? Então a gente vai chegar, marca o menos 1, marca o menos 1 meio. Eita, marca o menos 1 e marca 1 meio. A gente sabe, como esse A aqui é positivo, né? Como 2 está positivo, a questão então vai ser côncava para cima, né? A parábola vai ser côncava para cima. E o que tiver dentro da parábola é negativo. O que tiver fora dela é positivo. O que significa para a gente? Que a nossa resposta está aqui, ó. A nossa resposta é todos os valores que forem menores que menos 1 e todos os valores que forem maiores que meio. Não é? Ó, todos os valores daqui do menos 1 para a esquerda é maior que zero. Todos os valores que são maiores que 1 meio são maiores que zero. Tá? Então a nossa resposta. Só que não vai acabar aqui agora, tá? Porque lembrando, a gente achou a resposta para y. A gente precisa agora achar a resposta realmente para x. Só que y é igual a seno de x. Né? Então a gente só vai substituir. Quando que o seno de x é menor que menos 1? Nunca. Essa já é por definição, né? De cara não é a nossa resposta. Por quê? Porque o seno de x está entre menos 1 e 1. Ele é maior que menos 1, maior ou igual que menos 1, e menor ou igual que 1. Ele nunca vai ser menor que menos 1. Então, para y menor que menos 1 não existe resposta. Tá certo? Então a gente só vai para outro caso. A gente ignora e vai para o caso em que y é maior que 1 meio. Ou seja, que seno de x é maior que 1 meio. Quando que seno de x é maior que 1 meio? Basicamente, se a gente botar no gráfico, primeiro vamos pensar, quando que seno de x é 1 meio? Vai ser no π sobre 6, ou seja, no 30 graus, no 5π sobre 6, no 150 graus. Então, nesses dois pontos, né, o seno de x é igual a 1 meio, tá certo? E onde que ele vai ser maior do que esses caras? Quando que ele vai ser maior que 1 meio? Quando ele estiver entre esses dois caras. Quando ele estiver no espaço, ou seja, quando ele estiver no arco entre π sobre 6 e 5π sobre 6. Porque se ele estiver abaixo, ele é menor, né? Se ele estiver daqui para cá, ele é menor. Se ele estiver daqui para cá, ele é menor. Então a nossa resposta é: o conjunto de solução vai ser x, todos os x que pertencem aos reais, tal que x está entre π sobre 6 e 5π sobre 6. E tá aqui a última atividade para vocês aí, para vocês tentarem fazer, ó, bem parecido com o que a gente está fazendo. Terminar conjunto de solução, resolver na equação, tudo mais, para que vocês possam fazer, certo? Mandem DM para a gente no Instagram, se tiver um problema, se tiver dificuldade, a gente vai parar para resolver, a gente vai tentar ajudar vocês. Né? E, mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo apoio de vocês, tá? Foram essenciais o apoio de vocês durante essa série de vídeos. Foi bem cansativo manter essa série, mas foi muito prazeroso, porque a gente tem certeza que vai ajudar muito vocês, que a gente se esforçou muito para poder fazer cada um dessas aulas, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido muita coisa com a gente, né? Se não tiverem aprendido, podem entrar em contato com a gente, peçam mais vídeos, peçam mais coisas para a gente fazer, que a gente vai fazer, a gente vai entregar mais coisas para vocês, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado. Curtam o vídeo se gostaram, comentem aí alguma sugestão de vídeo, comentem feedbacks de vocês,
Compartilhe com alguém que vocês acham que estão com dificuldade em trigonometria, né? Ou que tem dificuldade em matemática. E mais uma vez, muito obrigado pelo acesso de vocês. Muito obrigado ao FAO e à ProPep por todo o apoio que eles estão dando a essa série de vídeos. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito, mas muito obrigado. E até a próxima!